Olá, meus amigos, aqui estamos nós, né? Para conhecer a história de mais um brasileirinho. Eu quero agradecer muito, viu, por vocês que têm mandado as histórias pra gente. Esse canal é mais de vocês do que meu, né? Porque eu só tô lendo as histórias aqui e vocês têm feito um trabalho tão bonito, tão bacana em realmente, né, abrir o coração com a gente, falar o que realmente sentem e pensam da experiência que tiveram na igreja. Então, obrigada, viu? Se não fosse por vocês, eu acho que eu já teria, né, encerrado o canal, porque eu não quero mais falar sobre a história da igreja, cansei, né? Então tá bom. Esse nosso amigo aqui fala o seguinte: Oi, Vânia, agradeço imensamente por sua decisão de criar este canal no YouTube. Tenho assistido diariamente nos últimos 15 dias, desde que eu e minha família decidimos deixar a igreja. Eu e minha esposa estamos iniciando o processo de resignação. Tenho 2 filhas de 15 anos e um menino de 7. E no momento, nossa preocupação está mais voltada para a saúde psicológica das gêmeas, pois cresceram na igreja. Fui batizado em 94 com 19 anos, por intermédio de uma namorada. Eu estudava medicina e gostei muito da igreja. Eu estava aprendendo bons princípios e abracei a doutrina mórmon como verdade absoluta. No entanto, algumas coisas começaram a acontecer. Lembro de ter tido, no dia do meu batismo, pensamentos intrusivos e ruins. Isso nunca havia acontecido comigo. Meu sentimento ao sair das águas foi de tristeza, não de alegria. Experiências assim começaram a se tornar mais frequentes, o que trazia muito conflito, pois se eu tinha o Espírito Santo, deveria sentir-me mais feliz. No dia que recebi o sacerdócio de Melquisedeque, enquanto eu estava sendo ordenado, tive novamente um pensamento ruim. Ao invés de sentir-me em paz, a culpa pelos erros anteriores ao batismo me faziam sofrer. Comecei a acusar meu pai pela falta de alguns princípios e a me perguntar por que Deus não havia feito com que eu nascesse em um lar sude. Ao mesmo tempo que eu gostava de ir à igreja, minha saúde mental se deteriorava. Com 8 meses de igreja, fui a uma conferência de carnaval. Olha o que aconteceu, que engraçado. Os líderes pediram que os ex-missionários se levantassem e disseram: moças, esses são os rapazes com quem vocês devem conversar. Senti-me péssimo e entendi que eu deveria fazer missão. Meu pai foi totalmente contra, mas eu comecei a me preparar. Enviei os papéis e o presidente de estaca disse que tentaria fazer eu ir para os Estados Unidos. O chamado chegou para Minas Gerais e fui para a missão 1 ano após o batismo. A experiência do templo não foi boa. Fiquei amedrontado com as ameaças das ordenanças. Durante a missão, fiquei psicologicamente pior. Aqueles pensamentos ruins começaram a se tornar mais e mais frequentes. Hoje sei que desenvolvi um transtorno obsessivo-compulsivo. Isto é muito comum em doutrinas religiosas absolutistas e que impõem uma cultura de medo. Não fui feliz na missão, mas concluí honrosamente. Eu era tido como um exemplo e bom membro. Mergulhei nos estudos para concluir o curso de medicina e ia nos bailes para encontrar a minha futura esposa. Nos bailes da igreja, claro, né? No entanto, eu ainda não era feliz. Minha saúde psicológica continuava ruim e os líderes não sabiam como me ajudar. Após 3 anos, conheci minha esposa, que tinha sido batizada na infância, aos 8 anos. Nós nos casamos em 2000, mas não fomos mais para a igreja. Terminei a faculdade em 2001. Os pensamentos ruins sumiram. Mesmo assim, eu sentia dor e culpa por estar longe da igreja. Retornamos em 2010 e fomos selados em 2011. Batizei minhas filhas em 2012, no mesmo ano que nasceu meu filho. Mesmo com estes esforços, não nos sentíamos felizes e em paz. Agora decidimos não ir mais à igreja. Também não vou batizar meu filho.
Aprendemos no mormonismo, olha que engraçado isso aqui. Aprendemos no mormonismo a prestar nossos testemunhos, mas muitas vezes estes testemunhos são máscaras diante da comunidade religiosa em que vivemos. Eu nunca senti em meu coração que o livro de Mórmon fosse verdadeiro, nem que Joseph Smith teria sido um profeta. Orei muitas vezes por isto, mas não fui instruído por Deus a respeito. Mesmo assim, eu afirmei centenas de vezes que eu sabia disto. Nunca gostei das ordenanças do templo e sempre achei muito esquisito ter que fazer apertos de mão para entrar no céu. Eu me sentia um peixe fora d'água, mas seguia por medo de ir para o inferno. Sofri mentalmente e ainda sofro, e acho este tema muito importante, pois essas seitas causam muitos problemas psiquiátricos. O ser humano é muito mais complexo do que apenas corpo e espírito. Agradeço imensamente pelos seus vídeos e espero um dia conhecê-la pessoalmente. Obrigada, querido, por mandar a tua história pra gente. Eu também espero poder te conhecer um dia, porque você coloca aqui, né? Você conta a tua história pra gente com uma clareza tão grande. Você usou as palavras certas e mesmo assim abriu teu coração e reconheceu, né? Como você se sentia lá dentro. E tem algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui que me chamaram muita atenção. Uma delas, eu consegui, né, enquanto eu li a história, eu consegui imaginar, visualizar essa ocasião, né, em que eles estavam, que vocês estavam nessa conferência de carnaval e os líderes mandaram todos os ex-missionários levantarem, né? E eles falaram: moças, estes são os rapazes com quem vocês precisam conversar. Como se ex-missionários fossem melhores, né, do que rapazes que não foram para a missão ou melhores do que aqueles que nem são da igreja, obviamente, né? Mas eu não pude deixar de me dar conta de uma coisa que eu quero dividir com você. Eu conheço 5 mulheres, não pessoalmente, mas conheço de nome, 5 mulheres que não se casaram com ex-missionários, não casaram com ex-missionários, não. Uma delas se chama Denzel White e outra se chama Wendy Watson Nelson. Denzel White, ela já faleceu. Então, o presidente Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias se casou com Wendy Watson. Nem Denzel, nem Wendy se casaram com ex-missionário, não, porque o presidente da tua igreja não serviu missão, querido, não. A outra mulher que eu conheço se chama Kathleen Johnson Eyring. Ela também não se casou com ex-missionário. Ela se casou com Henry B. Eyring, conselheiro na primeira presidência da igreja. Mas ela não casou com ex-missionário, não. Porque ele também não fez missão, não. As duas últimas, June Dixon e Kristen McMahon Oaks. June Dixon, ela faleceu. Então, Dallin H. Oaks, que é o outro conselheiro na primeira presidência da tua igreja, ele se casou com Chris McMahon Oaks. Essas duas também não se casaram com esse missionário, não, porque Dallin H. Oaks, não, ele não fez missão. Por que eles não serviram missão? Porque eles estavam muito ocupados fazendo faculdade e cuidando do futuro e da carreira deles. Como você muito provavelmente sabe, o presidente Nelson, ele era um neurocirurgião ele era um cirurgião cardíaco, né, de renome aqui. O presidente Eyring, ele fez faculdade de administração e negócios, né, sempre foi um homem de negócios. E presidente Oaks, Dallin H. Oaks, ele era um grande juiz de direito aqui nos Estados Unidos. Por que eles não foram para a missão? Porque eles estavam construindo a carreira deles, querido, claro. Eles não fizeram como esse nosso amigo da história aqui, da nossa história, que trancou a faculdade por 2 anos e atrasou para ir para a missão, pagar para trabalhar. Não a primeira presidência, não. Você precisa entender uma coisa. Missão é para a classe operária da igreja. A cúpula
que são os 15, ou seja, os 12 apóstolos e a primeira presidência, não. Aqui, para chegar aqui na cúpula, você tem que ter nível superior, sim. Você tem que ter faculdade, senão você nunca vai ser um apóstolo na tua igreja e nem um membro da primeira presidência. Agora, servir missão não é requisito, como em qualquer outra empresa, né? Se você quiser trabalhar numa multinacional, você tem que servir missão ou você tem que ter nível superior para trabalhar num cargo de responsabilidade dentro de uma multinacional. Fica aí para você pensar. Isso são fatos, tá? Como você vai reagir a eles aí é contigo, né? Bom, uma outra coisa. O nosso amigo aqui fala na história que a saúde psicológica dele continuava ruim e os líderes não sabiam como ajudá-lo. Sabe por quê? Porque nos manuais que os líderes locais usam, presidente destaca, bispos, eu não sei se isso mudou, mas não tinha, até onde eu sei, não havia instruções para esses líderes locais falarem para o membro que está com problemas, né, de saúde mental, falar para o membro procurar um profissional na área de saúde mental. Não. Porque se eles fizerem isso, se eles orientarem o membro a procurarem um médico, um psiquiatra, um terapeuta, esse membro vai descobrir que, primeiro, muito provavelmente, ele está sendo vítima de controle mental dentro da igreja. Muito provavelmente ele vai se dar conta disso. Segundo aspecto, muito perigoso para a igreja. O membro vai descobrir que ele precisa de ajuda profissional e não espiritual para melhorar, para ficar bem. E que o poder de viver uma vida feliz, uma vida tranquila, né, próspera, está dentro dele, não está na igreja dele, não. Então, os líderes locais, eles sempre foram instruídos a enfiar mais ainda a goela abaixo o produto da igreja, né? Ou seja, irmão tá triste, tá chateado, sei lá, né? Tá com pensamentos, né, que não consegue controlar os pensamentos e tal. Vamos orar, vamos orar mais, vamos jejuar, vamos frequentar o templo, vamos ler o livro de Mormon todos os dias. Não é a Bíblia, não, é o livro de Mormon, Então eles enfiam o produto deles goela abaixo para você ficar lá. Por isso que é melhor não procurar um profissional de saúde mental, né? Então tá. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né, foi ele falar para nós aqui que ele prestava o testemunho do livro de Mormon de Joseph, mesmo nunca tendo recebido um testemunho, né? Isso é o caso de milhares de outras pessoas dentro da igreja, eu me incluo nesse grupo. Eu fiquei muito ofendida na missão quando uma das minhas companheiras perguntou para mim, falou assim, sister, honestamente me diga, você recebeu um testemunho do livro de Mormon de Joseph Smith? E eu me ofendi, eu falei, imagina. Ela perguntou, né, se eu orei e recebi uma resposta. Eu falei, imagina, eu não preciso nem orar, porque eu já sei. Eu sinto que isso tudo é verdade. Então você presta o testemunho porque fica bom, né? A comunidade te olha com bons olhos, né? Ai, aquela pessoa tão espiritual, né? Tão poderosa, aquele monte de baboseira que eles falam, né? Quando você fala o que eles querem escutar. O nosso amigo aqui da história, achou muito esquisito os rituais do templo, né? Achou estranho tudo aquilo. Como assim fazer esse, né, aperto de mão para entrar no céu? Ixi! Ele se sentia um peixe fora d'água, mas ele continuou, ele seguiu na igreja por medo de ir para o inferno. Medo é a chave para te manter lá dentro. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Presta atenção. Muitas pessoas que vão para a igreja, que conhecem a igreja, entram no templo, acham aquilo tudo lindo, né? Se sentem bem no templo, tudo faz sentido. Ai, tô bem, tô me sentindo feliz. Tá tudo bem. Você que não é da igreja ou que saiu da igreja não deveria criticar essas pessoas. Deixa viverem a crença delas e a fé delas porque faz bem para elas. O fato da igreja não ser verdadeira coisa nenhuma e da história dela estar fundamentada em um monte de mentiras absurdas, esses fatores deixam de ser relevantes, então deixa ela ficar na igreja, né? Agora, para você que frequenta e que você não sentiu alegria, coisa nenhuma quando se batizou, como ele fala aqui, recebeu o sacerdócio, ixi, me senti mal, fui pro templo, achei aquilo tudo muito estranho, tá muito esquisito, tô desconfortável.
Nesse caso, você precisa prestar atenção ao que você está sentindo e reavaliar se realmente é aquilo que você quer para a tua vida. Fazer parte daquela instituição, tá? E não cair na arapuca que muitas pessoas caem. Nosso amigo também foi vítima dessa arapuca por algum tempo, né? Em que ele fala que seguiu na igreja por medo de ir para o inferno. É claro que você vai ficar com medo de ir para o inferno. Como já falamos aqui tantas vezes, o único ser que olha para você no telão no filme do templo e interage contigo é Satanás te ameaçando. Então é claro que você vai ter medo, tá? Mas isso tudo é efeito do controle mental e lavagem cerebral que você sofreu na igreja. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo ou com Deus, tá? Querido da história, eu fico feliz por você ter conseguido romper com esse ciclo e ter saído, tá? Se você ainda se sente mal, ainda sente culpa, né? Vai passar, deixa o teu cérebro se recuperar daquele absolutismo, como você muito bem colocou aqui, que tudo vai ficar bem, tá bom? Bora ser feliz do nosso jeito, meus queridos. A vida é muito curta pra gente perder tempo com esses capitalistas cara de pau que usam o nome de Deus para tirar vantagem de pessoas de boa fé como você. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.